Boa noite, pessoal. Boa noite. Shalom Mevorá a todos vocês. Como que vocês estão? Como que passaram a semana aí? Espero que vocês passaram muito bem. Pessoal, hoje estamos aqui para falar de um assunto novamente polêmico. Porque sempre os assuntos que trazemos aqui nesse canal são assuntos polêmicos. Porque a igreja aprendeu, baseada em 2000 anos de histórias e de manipulações, aprendeu um contexto herege, um contexto errado das escrituras. Nós temos que entender o seguinte: já se passaram 2000 anos que o nosso mestre, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, veio à Terra e nos ensinou como praticar a palavra de Deus, o mandamento. E aí, nós vemos as histórias Roma, o poder político, querendo assumir o poder religioso e bagunçando tudo ali nas traduções bíblicas e cometendo muitos erros. E nós estamos aqui para quê? Para restaurar. E o que é restaurar, pastor Rafael Amorim? Restaurar é voltar ao contexto original das escrituras, como ela foi dita, como ela foi escrita, e não a maneira que traduziram e perverter o ensino de Deus. Tudo bem? Por isso que hoje, infelizmente, nós temos visto as coisas da forma que está. Então, por isso, você está ao vivo aqui no Papo Iará. E para você que vai nos ver posteriormente nesse canal, não deixe de curtir, compartilhar a informação, é muito importante, e se inscrever, sabe? E você ali acione o sininho para as notificações. Todas as vezes que publicarmos um novo material, um novo conteúdo, você será notificado. Para você que nos acompanha pela página do Instagram do nosso ministério, irmãos, lembrando que nós vamos ficar por aqui dentro de alguns instantes para que você interaja conosco. E daqui a pouco nós vamos ficar conectados só no YouTube. O link está aí na bio. O link já foi posto aí no nosso status. E eu acredito que está até fixado. Corre para lá no YouTube, tá bom? Qual é o assunto de hoje, pastorzão? O assunto de hoje que não quer calar. Ó, querido, tinha um convidado, correu. Eu não vou falar o nome dele para não envergonhar. Porque quando eu comecei a falar sobre o assunto, o cara falou: não, isso daí não dá pra mim, não. Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que não sei o quê. E o cara correu. Então você que vai ver, que é pastor, que é bispo, que é reverendo, que é apóstolo, que é de qualquer lugar e quer bater um papo comigo ao vivo, pro mundo ver na base das ideias. Sempre o nosso discurso aqui não vai ser na base das emoções, para que não haja conflito no tocante ao pessoal, sabe? Ao moral da pessoa, um ferir o outro. Não. Aqui é no campo das ideias. Por quê? Eu penso de uma forma, você pensa de outro, e os nossos assuntos, da maneira que você enxerga e da maneira que eu enxergo, vai se complementar. E nós vamos chegar ali num senso comum, sem prepotência, sem arrogância, somente no campo das ideias, tá bom? Para que a gente extraia a veracidade das escrituras. Qual é a nossa preocupação aqui nesse ministério? Estar conectado com a verdade. Então você que gosta da verdade, que ama a verdade e que sabe que conhecer a verdade significa ser liberto de muitas coisas, esteja conectado conosco. Eu vou dar o tempo para que você mande aí um aviãozinho para quem está no Instagram, compartilhe com mais pessoas. E você que já está no YouTube conosco, já deixa o seu like aí, porque senão você esquece, já conecta aí. Deixa o curtir, tá bom? Se no final do vídeo você não curtir, você descurte. Vamos lá? Gente, o assunto é: a graça nos isenta da lei? Estamos num período em que todo mundo fala, estamos vivendo um período da graça. E nesse período da graça, não precisamos mais praticar os mandamentos? Não precisamos mais praticar a lei de Deus? Sabe qual é a maior resistência que nós encontramos em relação a toda essa fala? É quando nós usamos o termo Torá. Olha só, uma palavra em hebraico que causa uma resistência nas pessoas. E isso é num campo da inconsciência, porque as pessoas nem sabem por que elas se opõem contra a Torá. Torá é uma palavra no hebraico que significa instrução, ensinamento, doutrina. E você vai encontrar ela diversas vezes no Tanar, que é chamado Antigo Testamento, e você vai encontrar essa palavra várias vezes também ali na Brit Hadashah,
que é chamada Novo Testamento, tá bom? São termos errados de expressar Novo Testamento e Antigo Testamento, mas é assim que os cristãos conhecem. Então vamos lá. Eu quero ler um texto para nós embasarmos agora a nossa fala e começarmos esse estudo, tudo bem? E eu gostaria muito que você participasse, comente, faça a sua pergunta, nós vamos ter um período no final para que você exerça aí o seu pensamento e faça o seu questionamento, porque é através de perguntas que se tem resposta, aquele que procura acha. Vamos lá, Efésios capítulo 2, o versículo que todos usam para não mais praticar os mandamentos. É esse daqui, ó. Efésios capítulo 2, todos acharam aí? O versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante, olha a palavra, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos lá. Começando o nosso estudo teológico para acabar com os conflitos da religião. A religião tem pregado por alguns anos que, se eu estou num período da graça, eu não preciso mais cumprir a lei, porque pela graça sois salvos e é um dom de Deus. Porém, meus amados, as pessoas primeiro não sabem o que é graça. Elas chamam essa graça de um favor imerecido, ou seja, algo que eu não mereço, mas que Deus assim me concedeu. Agora presta atenção no detalhe. Eu não mereço essa graça e Deus me concedeu essa graça. Mas o que é de fato essa graça? Olha só, a palavra no hebraico é hesed. Hesed. Tudo bem? Hesed significa bondade e misericórdia. Quando essa palavra ela foi para o grego, porque traduziram na Septuaginta para a versão grega, ela passou a ser chamada favor imerecido, a tradução que deram a ela. Um favor que Deus deu à humanidade. Mas o contexto original dela é hesed. Deus teve bondade da humanidade e misericórdia. Ele foi misericordioso. Por quê? O pecado, que é a transgressão do mandamento, porque pecado vem do hebraico ratar, errar o alvo, né? E o que é o alvo? A palavra. Por isso nós estamos aqui, ó, iarar, acertar o alvo. Tudo bem? Acerte a palavra, acerte o mandamento, pratique o mandamento. Errar o alvo é pecado, é transgressão. E a Bíblia vai ser clara, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando todos pecam, todos se afastam do Criador. E qual era a fórmula que o Eterno mesmo criou e nos deixou para que aquele que está longe pudesse se aproximar da sua santidade, da sua divindade? Qual que foi o sistema? O sistema de korbanot. O que é korbanot? O sistema sacrificial. Sacrifício. Pode ver que no livro de Vaikra, o livro de Levítico, ele inicia pelo primeiro korban, pelo primeiro sacrifício chamado holocausto, olá, um sacrifício de elevação. Veja que não é nem só pelo pecado, mas é para que a pessoa se eleve. O que é uma elevação? É você se desconectar de um ponto material, que é o mundo físico que nós estamos, né? Para um mundo espiritual. É desconectar de um ponto para conectar-se ao outro. Elevação. Tudo bem até aí? Então, para que a gente pudesse conectar ao Eterno, que é mais elevado que nós, que está, o seu caminho é mais alto do que o nosso, os seus pensamentos são mais elevados do que o nosso, para nos conectarmos a Ele, Ele deixou um sistema de sacrifício. Por quê? Tudo na nossa vida, irmão, você tem que entender, começa pelo sacrifício. Começa. Quando você fecundou o óvulo ali da sua mãe, foi uma corrida pela vida e você venceu. Você foi a semente que fecundou ali o óvulo, o esperma que venceu a corrida pela vida. Olha só, todos os outros não conseguiram chegar, mas você chegou lá. Já é um sacrifício essa corrida.
Aí, o sacrifício de gerar. Para você nascer é um sacrifício. Para você aprender a falar, para você aprender a andar, para você aprender as coisas, para você estudar, desenvolver, tudo o princípio é sacrifício. Por quê? A dor de um sacrifício gera alegria lá na conquista. Mas o primeiro passo é o sacrifício. Então Deus, ele deu também um primeiro passo para que o homem pudesse se aproximar dele. Porque depois que o homem pecou e destituído foi da glória de Deus, ele se distanciou. O pecado causa um distanciamento. E Deus precisou criar um caminho para trazer o homem para perto. Ele criou um sistema sacrificial, que você vai conhecer bem lá no livro de Levítico. Por isso que o livro de Levítico, no hebraico, é chamado Vaikra, que significa chamou. É um chamado de Deus para aproximação, para relacionamento. E ali vai ter todos os sistemas sacrificiais, tudo bem? Era a forma que as pessoas tinham para se aproximar de Deus. Porém, estamos falando agora de um tempo em que Cristo ofereceu todo o serviço, toda a oferta, ele fez todo o sistema de korbanot, todo o sistema sacrificial de expiação dos pecados, chamado capará. Através do sacrifício da vida dele, pela morte de um justo, a vida de Yeshua, Hamashia, no Calvário, o sangue dele vertido traz uma nova aliança com a humanidade. Essa nova aliança é chamada Brit Hadashah. Onde que ela foi predita? Ela foi predita, ela foi falada pelo profeta Jeremias, né? Jeremias no capítulo 31, anote, por favor, Jeremias 31, a partir do verso 31, lembrando a todos aí do canal, que necessário é você ter um caderno, uma caneta para anotar tudo isso que eu tô falando, porque você tem que pesquisar. É na sua pesquisa, Darash, busca, que você encontra. Aquele que busca, encontra, tudo bem? Então, Jeremias 31, verso 31 em diante, vai falar assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança antiga que fiz com os pais, porque eles invalidaram a minha aliança. Como que se invalida uma aliança? Quebrando cláusulas. E quais são as cláusulas da aliança de Deus? Mandamentos. Quando se quebra um mandamento, se quebra uma aliança. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aliança matrimonial com a minha esposa. Dentro dessa aliança, nós temos leis matrimoniais. Se eu adulterar, eu quebrei uma das regras do matrimônio. E por essa quebra de regras vem maldições, porque toda transgressão de mandamento te traz maldições, tudo bem? E aí Deus, ele nunca quis que o povo ficasse amaldiçoado. O propósito de Deus é abençoar, e ele não tem prazer na maldição. A maldição é um castigo para a desobediência. Porque Deus também não poderia deixar impune o homem que faz todo tipo de maldade. Aquele que semeia maldade, justiça. Olha o que é a justiça? Colhe maldade. Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia amor, colhe amor. Então, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colherá. Então, para ser fruto da justiça de Deus, Deus cria a bênção e a maldição. A bênção quando obedeceres os mandamentos e a maldição quando desobedecer. Então, maldição é um castigo para quem desobedece. Tudo bem? Para que não fique sem punição, para que haja justiça. Plantou, tem que colher. Justiça. E Deus é justo. Aí, olha só que interessante. Deus ia deixar o povo perecer? Não, Deus não tem prazer em ver ninguém perecer. Todo aquele que faz o bem, todo aquele que quer o bem da humanidade, todo aquele que quer o bem do seu próximo, não tem prazer em ver a pessoa perecendo. Nós queremos ver as pessoas sendo bem-sucedidas, vencendo na vida. Esse é isso, é ver as pessoas conquistando, sabe? E o Eterno quer isso de nós. Porém, as pessoas, elas não vencem porque elas não seguem princípios. Elas quebram princípios o tempo todo. E aí, por ter quebrado os princípios da aliança antiga, Deus falou: farei uma nova. E nessa aliança agora, a minha palavra, presta atenção, porque está escrito em Jeremias. Se você tiver coragem, abre a Bíblia aí. Ele falou, presta atenção, as características dessa aliança. Olha só. E eu imprimirei a minha lei na sua mente e talharei, é a palavra que aparece no hebraico. Talhar é diferente de escrever. Porque escrever qualquer um apaga. Talhar é com relevo, é uma marca. E talharei as minhas leis, a minha Torá, ó, Jeremias falando, as minhas leis no teu coração. Olha que confuso agora.
O cristão não quer cumprir leis, porque ele fala que ele está no tempo da graça. Só que a característica da Brit Hadashah é a lei de Deus na mente e no coração. E eu te provo, olha só a música que a igreja canta. Presta atenção na música que a igreja canta. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar. A igreja canta. E a igreja não sabe nem o que está cantando. Ela está cantando Jeremias 31, ela está cantando a aliança. Que a palavra de Deus vai estar na mente e no coração. Agora eu quero perguntar para vocês, que palavra que é essa? Se não preciso cumprir mais a lei, por que o Eterno falou através da boca de Jeremias que ia colocar a lei dele dentro de nós? Para que a lei de Deus vai estar dentro de nós, para não pecar contra ele, se vivemos só pela graça e não precisamos praticar mais os mandamentos? O problema do equívoco está na tradução. A tradução traz entendimentos distorcidos. Quando você lê a Bíblia, eu tenho certeza que você lê no idioma que você está. Tem pessoas que estão lá nos Estados Unidos nos assistindo, às vezes vai ler em inglês. Tem pessoas que estão, que lê a Bíblia no nosso idioma, né, na língua portuguesa, e ela vai ler na língua portuguesa. Você sabia que o nosso idioma, a língua portuguesa, é a mais difícil que tem? É uma das mais complexas, é uma das mais cheias de frescura? As línguas semitas, o hebraico, o grego também, ele não tem ponto, vírgula, não tem nada disso. Sabia disso? Não tem. Aí quando você pega a nossa Bíblia, você vai ver ponto, vírgula, as conjunções, adverbiais, tudo isso daí. E tudo deve ser analisado. Existem algumas partes da nossa Bíblia no contexto na língua portuguesa que elas estão em negrito. Já viu essas Bíblias que está em negrito? Essa parte em negrito não existe na original. Ela foi colocada ali para dar um entendimento ao texto, mas ela não existe. Porque olha só, nos outros lugares, agora quem está lá nos Estados Unidos, eu acredito que o meu amigo Rafael está lá, se você estiver aí, fala aí, eu estou aí, e confirma para mim se é verdade. Nos outros idiomas, quando a pessoa vai falar quem ela é, ela não fala como nós, né? Ela não vai falar aquele inglês que é ensinado na escola. How are you? I am Rafael Amorim. Ela não fala assim, eu sou Rafael Amorim. Ela fala, Rafael Amorim. Rafael Amorim já fala direto o nome. Ninguém vai falar, eu sou fulano de tal, porque não tem nem esse sou. É eu fulano. Eu, ciclano. Até o ato de ter. Eu estou estudando algumas coisas, eles não falam isso. Então, tem muitas palavras usadas em outro idioma que, se a gente for traduzir, para nós às vezes fica sem sentido. Eu, fulano de tal. Eu tenho churrasco. De fazer churrasco. Eles usam a palavra tenho. É tipo assim, vou fazer um churrasco em casa, nós vamos falar. Eles falam no inglês uma outra palavra que é como se fosse eu tenho churrasco, I have. Então, olha só. Os idiomas, eles mudam as suas fonéticas, suas formas, suas variações. E o problema, eu não sou, pelo amor de Deus, não sou professor de idiomas aqui, tá? Só tô dando um exemplo. E tem pessoas que é professor, vai ver isso daqui e vai falar, meu, esse cara tá viajando na maionese, não tem nada a ver. Só tô dando uma ideia. Tudo bem? Maravilha. O hebraico e o grego é assim. Deus não falou assim, ó. Deus não falou assim. Eu sou o eterno, lá nos mandamentos. Ele falou, eu, Deus. Qual é o nome dele? Yud He Vav He. Ele se apresentou pelo nome. Só que traduzido para nós, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Mas não foi assim que o Eterno falou. Ele se apresentou como Yud He Vav He. Ani Yud He Vav He. Ani Yud He Vav He. Tudo bem? Então, quando eu for estudar as escrituras, eu tenho que ver a forma que ela foi escrita. A forma que ela foi escrita. Porque olha bem aqui o que nós lemos. Sou salvo pela graça. Tudo bem? Você também. Baruch Hashem por isso. Glória a Deus por isso. Somos salvos pela graça. Isso é incontestável. Eu acredito, você acredita, o mundo acredita, porque se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus de enviar Cristo para morrer por nós, nenhum de nós seríamos salvos. Porque ninguém consegue praticar tudo.
Tem gente que fala assim, pastor, o senhor pratica todos os mandamentos? Falei, não, ainda não, porque uma que eu não conheço todos. Eu não sou prepotente de falar que eu conheço tudo. Eu não conheço todos. Você conhece 613 de cor? Eu não conheço. Então, os que eu conheço, eu luto para praticar. Os que eu conheço. Porque uma coisa aprendida é uma coisa praticada. Não seja só ouvintes da palavra, mas praticantes. Então não tem como eu praticar tudo se eu ainda não tenho conhecimento de tudo. Tudo bem até aí? Maravilha. Vamos seguir aqui. Pela graça sois salvos. Eu sou salvo pela graça, você é salvo pela graça e o mundo não questiona isso. Sacrifício do Machia. Fez expiação dos nossos pecados, nos conectou com Deus. Maravilha. Agora, ele me conectou com Deus para quê? Agora eu não preciso mais cumprir nada, obedecer nada. Então eu posso desonrar o meu pai e minha mãe. Eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso roubar, eu posso maltratar as pessoas, eu posso assassinar, eu posso cobiçar as coisas alheias. Olha só, sabe qual é o maior conflito? O maior conflito em relação aos mandamentos do cristão? Quer que eu te prove aqui? Guardar o Shabat. Tô falando bobeira ou tô falando verdade? O maior conflito do cristão hoje é a guarda do Shabat. E a guarda do Shabat é a quarta fala de Deus nas tábuas do mandamento. Lá onde é o Aseret Hadbrut, nas 10 falas, em Êxodo capítulo 20, quando Deus revelou as tábuas, entregou a Moisés para que revelar os filhos de Israel. A quarta fala de Deus é guarda o Shabat. Tudo bem? A quarta fala é guarda o Shabat. E por que as pessoas não guardam o Shabat? Porque elas têm uma má interpretação do que o próprio Cristo falou. Cristo falou assim, eu sou o Senhor do sábado. Você sabe por que ele falou isso daí? Primeiro, quem foi criado primeiro, o homem ou o sábado? Me responda. O homem foi criado no 6º dia. O sábado que dia que é? O 7º. Quem tem precedência? Quem foi criado primeiro é o primogênito. O homem foi criado primeiro que o sábado. Então o sábado é um presente para o homem. Por isso, em primeiro aspecto, Yeshua falou, eu sou o Senhor do sábado. Porque todo primogênito tem autoridade sobre o outro. Todo filho mais velho, biblicamente, carrega a bênção da primogenitura. Se foi criado primeiro, tem mais autoridade. Por que Cristo tem mais autoridade do que todos os outros seres? Do que Ra-Satã, do que o Shedim, as entidades, os demônios, os outros deuses. Por que Cristo tem mais autoridade? Porque a Bíblia é clara, ele é o primogênito de toda a criação. Se ele é o primeiro a ser criado, ele carrega consigo a autoridade sobre os demais. Tudo bem? Bênção da primogenitura. Então você tem que entender primeiro a fala de Jesus. Cristo foi criado primeiro. O sábado foi criado depois. No 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra. Segundo aspecto, por que Cristo falou, eu sou o Senhor do sábado? Presta atenção. A quarta fala de Deus nas tábuas é guarda o sábado. A quarta fala de Deus. Se você for estudar Gemátria, se você for estudar Cabala, o que é o estudo da Gemátria e da Cabala? É o estudo dos números que a Bíblia mostra. Um exemplo, quem tem sabedoria, calcule o número da besta, que é 666, que é número de homem, porque o homem foi criado no 6º dia, 666. O homem foi criado no 6º dia, é número de homem. Tudo bem? Tem um mistério por trás dos números. Por que 7 mergulhos de Naamã e no 7º ele foi curado? Por que existe 7 selos do Apocalipse, 7 trombetas do Apocalipse, 7 igrejas do Apocalipse? Porque na menorá, no castiçal, tem 7 hastes. O 7 representa a conclusão, porque temos 7 dias na semana. Então, os números têm interpretação bíblica. Gemátria ou Cabala. Tudo bem? Só que toma cuidado. Para você estudar isso, tem que estudar direcionado. Senão você vai para um campo cabalístico e na Cabala não existe algo para o bem ou para o mal. Existe o estudo. Agora, vou dar um exemplo. A faca, uma faca, ela é boa ou ela é ruim? Uma faca, ela é boa ou ela é ruim? Uma faca não é boa e nem é ruim. Depende para a finalidade que você for usar. Se você for usar a faca para passar uma manteiguinha num pão, ela é maravilhosa. Se você pegar a faca para matar alguém, ela é um objeto ruim. Então não existe algo bom ou ruim dentro da cabala.
Existe um estudo. Agora, a pessoa que estuda, ela tem inclinações ruins. E quando ela pega aquele estudo dentro das inclinações ruins dela, ela faz coisas ruins, como a bruxaria, a magia negra. Eles estudam cabala também, por incrível que pareça. Algo que é poderoso, só que algo poderoso caindo nas mãos de pessoas com más intenções se torna destrutivo. Então toma cuidado com a cabala. Porém, vamos voltar lá ao estudo, segundo aspecto de Cristo, porque ele falou que é o Senhor do sábado. A quarta fala é guarda o sábado. Ele falou, eu sou o Senhor do sábado. A quarta letra do alfabeto hebraico é o D, é o Dalet. Dalet no hebraico significa porta estreita. Lembra que Jesus falou, entrai pela porta estreita, porta larga é o mundo das perdições. Lembra que ele falou em João 10, versículo 9, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ó, então a pessoa que serve a Cristo, que serve a Deus e fala que não precisa guardar o sábado, negou Cristo, porque ele é o Senhor do sábado. O segundo aspecto. Terceiro aspecto do Shabat, que eu vou dar uma instrução para você, não é nem sobre o Shabat, é sobre mandamentos, mas só para você se ligar. Terceiro aspecto do Shabat, o sétimo dia de Deus ainda não aconteceu, é profético. Me mostra na Bíblia o dia que Deus descansou. Se está escrito assim, o guarda de Israel não tosquenejará, não cochilará, em nenhum minuto. Quando que Deus descansou? Ele terminou de fazer as coisas, colocou o homem lá, terminou de fazer, o homem já deu problema. Aí vem o processo da salvação, da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, a escolha dos patriarcas, ixi, aí vem os acontecimentos. Lembra? Noé, Abraão, aí vem os profetas, os acontecimentos, Jesus, nós. Quando que Deus parou de trabalhar? Então é profético, é para conclusão. Lembra que o 7 é o número conclusivo, no sétimo dia descansou. Por que eu guardo o Shabat? Primeiro, porque eu não vou violar uma fala de Deus, que está talhada nas tábuas e que é para sempre. Segundo, eu sirvo a Cristo, ele é o Senhor do sábado, então eu tenho que guardar o Shabat porque ele reinará conosco. E eu creio na eternidade. O Shabat representa a eternidade. Então, quando eu guardo esse mandamento, eu professo a minha fé no Deus que criou a eternidade. Estão conseguindo entender? Tudo bem? Essa é a maior questão em relação aos mandamentos. Porque todo cristão concorda que não pode adulterar. Não, todo cristão não, o mundo. Porque é imoral, porque está errado. O homem tem que ter a sua mulher, até baseado na cultura do seu país. Se fosse lá nos países árabes, os caras têm várias mulheres e tá tudo certo. Porque lá a cultura deles é baseado nisso. Se o cara tem condições de manter várias mulheres, que mantenha. No nosso país, a poligamia é ruim aos olhos da sociedade. Então, por isso, cada um tem a sua própria mulher. É até a orientação do apóstolo Paulo. Para que não tenha prostituição, cada homem tem a sua própria mulher. Tudo bem? Gente, não esqueça que daqui 5 minutinhos nós vamos estar só no YouTube, tá bom? E você só vai conseguir ver o que nós vamos colocar na televisão aqui, lá no YouTube. Pelo Instagram, não. Então corre pra lá agora. Vai lá, corre pra lá. Que agora o assunto vai pegar fogo. Agora, dando essa introdução, vamos para um campo mais profundo? Vamos? Então vamos. Quando Paulo fala de obras da lei, por favor, se puder colocar na tela, você que está no Instagram não vai conseguir ver, corre lá para o YouTube. Se você olhar para a tela, que vai ser colocada aí para você, você vai entender uma coisa extraordinária. O grego, eles tinham a ideia de lei como nomos. Nomos era até uma entidade grega. Depois você estuda sobre esse deus grego, que é chamado até de Zeus. Já ouviu falar? Tudo bem, é o nomos. É a lei, é a força da lei criadora. Só que essa lei criadora, esse nomos, é uma lei humana. Irmão, vocês não estudam mitologia grega, esse é o problema. Nomos, que foi traduzido como lei, é uma força humana que se materializa. Força, vou repetir, força humana que se materializa. Esse cara tá falando bobeira. Pesquisa. Por favor, coloca no Google quem era Nomos. Vai estar o pai dele, a mãe dele, ele é considerado Zeus. Vai estar toda a história de Nomos que não dá tempo de falar tudo aqui. E essa palavra Nomos no grego
ela significa lei. Por quê? O que é o nomos mesmo? Uma lei humana, real, criada, uma força. E quando Paulo fala obras da lei, está falando desse nomos. Mas ele não está falando Torá. Olha que interessante. Quando Paulo fala, ele fala em o quê? Grego ou ele fala em hebraico? Paulo, sendo judeu, fala hebraico. Porém, a escrita da Brit Hadashah, a escrita dos textos, foi escrito em grego. Então, um cara que fala hebraico e depois essa fala vai ser escrita em grego, ela vai receber a palavra em grego conforme o que ele falou. Ele falou o quê? Torá. O que significa Torá? Instrução de Deus. A lei de Deus, onde estão contidos os mandamentos. Quando você pega essa Torá e você vai traduzir para o grego, qual é a palavra que parece com ela? Nomos. Só que nomos é ordem humana de homens. E aí deu problema. Olha aqui, ó. Você vai ver essas palavras aparecendo, ó. Essas palavras aqui aparecendo. No grego. Printa a sua tela agora. Printa a tela, por favor. Que texto que é esse? É o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20, que eu quero poder ler com vocês. Abra aí comigo aí, Romanos. Romanos 3. Romanos 3. Olha isso. Olha o que Paulo fala. Vou ler a partir do versículo 19, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo será culpado perante Deus. Culpável perante Deus. Visto, olha o que ele vai dizer. Pelo amor de Deus, ouça isso. E pega a sua Bíblia e confronte aí. Visto que ninguém será justificado diante dele, está escrito por lei ou está escrito por obras da lei? O que está escrito na sua Bíblia aí? Por lei ou por obras da lei? Obras da lei. Obras da lei. Como que está escrito aí na sua Bíblia? Por que eu falo isso? Obras da lei, Paulo, Cristo, todo fariseu, porque Paulo e Cristo eram fariseu, eram perushim, sabia disso? Vou mostrar aqui para você na Bíblia. Paulo era um fariseu. Às vezes você não gosta de fariseu e você não gosta de Jesus, então, porque Jesus era um parush também. E Paulo também era um perushim, era um fariseu. Sendo fariseu, eles eram zelosos na Torá. Não tem como um cara ser zeloso na Torá e falar contra ela. Não existe. Não tem como. Um cara é judeu, que pratica mandamento, falar contra o mandamento que se pratica. Presta atenção no que ele fala. Ninguém, visto que ninguém, será justificado diante dele por obras da lei. Obras da lei é o nomos, que é uma doutrina de homens, cujo a igreja hoje está carregada. Quer que eu te mostre uma doutrina dos homens que está carregada a igreja? Estamos na dispensação da graça. A teologia da dispensação da graça joga fora a lei, a Torá. Ela descarta a Torá. E essa teologia é herege. É errada. A teologia da prosperidade. Quem criou isso? Os americanos. E o Brasil aceitou, porque no Brasil aceita tudo. E aí essa teologia, que é usada muito nas igrejas neopentecostais, para arrecadar dinheiro, essa teologia é herege. É uma teologia furada da prosperidade. Que é agora outras que a igreja pentecostal abraçou? Unção do riso, unção do caicai, unção do poder do paletó que derruba os outros. Ixi, aí vai. E aí vai, irmão. Tudo veio de fora. E a gente aceitou tudo. Mas nem contestamos as escrituras se é de Deus. Então essas obras, doutrinas das leis humanas, tá assim nas igrejas, ó. Assim. E aí a pessoa que lê acha que tá falando contra a Torá. Não. Pelo contrário. Tá falando do que os homens criaram, não do que Deus entregou. Como que um apóstolo vai ir contra o que Deus entregou, sendo que ele é judeu? Judeu aprende de criança o quê? Harry Potter. É Harry Potter que ele lê. Ah, vou ler Harry Potter, que é bom. Ah, eu vou ler livro de autoajuda. Judeu estuda.
Vou ler esse livro aqui de autoajuda. A psicologia, ele vai ler isso? Vou ler Tony Robbins, que é o maior treinador do mundo. Não tô falando mal do cara, o cara é bom na parte que ele faz. Mas um judeu vai ler isso? Não, irmão. Judeu estuda a Torá. E Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele foi instruído aos pés de quem? Gamaliel, que era neto de Hilel da escola farisaica na sua época, onde Cristo estudou. Então as pessoas não conhecem disso, vai falar, não, ele está falando contra, olha lá, ó, porque pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Irmão, obras da lei é obras humanas, não é Torá, é obras de homens. Pesquisa essas palavras e você vai aprender. No grego aí, o texto no grego aí, só você pesquisar. Ninguém será justificado diante dele, pois por meio da lei. Agora fala Torá, agora é outra lei, ó, não é obra da lei. É da lei só. Veio o conhecimento do pecado. Como que a pessoa sabe que ela está errando se a lei não mostrar? Como? Como eu sei que é adultério se não tivesse lei? Se não tiver lei falando que é adultério, adultério não é pecado. Porque se não tiver lei, logo não tem crime. Você sabe o que é crime? A tipificação do crime? É um fato típico e antijurídico, prescrito numa lei. Se não tiver lei que defina, não há crime. A mesma coisa se dá para o mandamento. Se não tiver um mandamento que fale que é errado, o que eu fizer está certo. Não tem um mandamento que fala que é errado. Para isso serve o mandamento, para falar, ó, assassinato está errado. Quem assassinar, pecou. Adultério está errado. Quem adulterar, pecou. Então você sabe o que é adultério, porque a Bíblia te mostrou, não é? Isso é a lei. Isso é a lei de Deus. Isso é o mandamento de Deus, que tem por finalidade criar dentro de nós princípios. Por isso que eu vou voltar no começo desse vídeo. Se você não pegou, depois assista de novo. Qual é a característica da Brit Hadashah? A lei de Deus impressa na mente e gravada no coração. Para que gravamos a lei no coração? Para ela se tornar um conosco. Lembra que Cristo falou? Se vós estiveres em mim e a minha palavra em vocês, pede o que quiser, é ser um com ele. Esse é o propósito da palavra. Então a palavra tem que estar dentro de você. E qual palavra que é essa, pelo amor de Deus? Irmão, você pega 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir, ensinar, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído e perfeito. Perfeito para toda boa obra. Para o homem de Deus ser perfeito. Como que o homem vai ser perfeito se ele não tem a instrução? Toda, eu vou ler, toda é o quê? Toda é toda. Toda palavra de Deus é inspirada e proveitosa para redarguir, corrigir, ensinar, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito. Quer ser perfeito? Torá. Porque Paulo está falando para quem? Timóteo, que é judeu. E leia o contexto todo do capítulo 3. Ó, Timóteo, fica com o que você aprendeu desde criança. E não segue esse vento de doutrina que está vindo. Porque o poder romano já estava vindo com uma outra doutrina, que é a doutrina que tem hoje na atualidade. Poder do governo, manipulador, que tendencioso, que é separatista, separou os cristãos dos judeus e fez o que fizeram. Entendeu? Mataram os judeus em nome de Deus, Inquisição, Holocausto, e aí vai. É só você assistir e ler história, que você vai aprender. Então, meus irmãos, tem que ver tudo isso. Por que a Bíblia fala em João capítulo 4, a salvação veio dos judeus? Porque Zacarias falou que 10 homens vão agarrar as vestes de um judeu e falar, nos ensina a Torá, quando o Mashiach voltar, quando Cristo voltar. Se as pessoas não querem a Torá. Como que essa profecia vai se cumprir? Você tem que raciocinar, você tem que pensar. Você acha que um cara que é judeu vai ir contra a Torá? Agora, ó, vou ler o que ele falou, o apóstolo Paulo. Ele escreveu a carta aos Romanos, escreveu? E eu não estou te mostrando aqui, ó, que essas obras da lei, obras de homem. Olha o que ele fala da Torá. Vem comigo no capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos. Vou pegar aqui, capítulo 7. Eu tô com uma Bíblia japonesa, irmão. Pega. Nunca tinha visto, é da hora. Olha isso. Presta atenção, Romanos 7, versículo 12. Ó, porque a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Porque a lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. Por que a humanidade descarta o mandamento que é santo,
justo e bom. Porque ninguém quer ser justo, ninguém quer ser bom e ninguém quer o mandamento para o santificar. Essa é a verdade. O sujo quer sujar mais, entendeu? O pecador quer pecar mais. Ele só quer ir para a igreja para se aliviar e falar, Deus me perdoe e ele me ama e tá tudo certo. Não tá tudo certo não, irmão. Ele te ama, ele enviou Cristo para pagar o preço pelo teu pecado, pelo teu pecado. Ele morreu por nossos pecados, para nos conectar com ele. Agora que nos conectou, devemos seguir leis, que são princípios de vida, para que você não faça mal ao próximo, para que você não quebre valores morais e éticos que a sociedade está quebrando, para que o cristão pare de ser mentiroso, para que o cristão pare de ser caluniador, mal pagador, devedor de todo mundo, nome sujo. Sem princípios, as pessoas não vencem nada. Por isso tem pessoas 20 anos dentro de uma igreja perecendo, porque não aprende nada, não tem valores, não molda caráter, tem um caráter deturpado. Por isso há tanta imoralidade dentro das igrejas, porque não tem mandamento, então eles fazem o que eles quiserem. Se quem não sabe o que fazer, inventa. Os pastores estão inventando campanha, corrente, para prender as pessoas naquele ciclo. Para fazer elas fechar os olhos para o que Deus determinou e ficar seguindo o que os homens falaram. Obras da lei, Paulo é contra. Obras de homem. Cristo foi contra o rabinato daquela época. Porque eles estavam fazendo exatamente isso, colocando um peso a mais nas pessoas. Lembra que Cristo falou, vocês, doutores da lei, fariseus, hipócritas, vocês não entram no reino e impedem as pessoas de entrarem. É isso que as obras da lei faz. Mas Cristo estava indo contra a palavra? Não, porque senão ele estaria anulando quem ele é, porque ele é o verbo que se fez carne. Você quer saber quem é Cristo? Volte o vídeo anterior. Tem um vídeo aí, falando quem é Cristo de fato. O verbo, a palavra que se fez carne, a Torá viva, o verbo vivo. Tudo bem? Como que ele vai se anular? Aí tem algumas pessoas que falam assim, não, ele cumpriu para que eu não preciso cumprir. Irmão, presta atenção. Mateus capítulo 5, fala de Jesus. Vamos para falar de Jesus, que ele é o mestre. Vamos? Tem coragem? Aperta o cinto. Vem comigo, Mateus, livro de Matitiarro, Mateus, que é um judeu também. Os outros falam, Jesus não tem mais nada com judeus. Matitiarro, Yalronan, tudo judeu. Quefa, Pedro, tudo judeu, irmão. Depois começou a vir Cornélio, Barnabé, depois. Mas os discípulos de Yeshua eram tudo judeu. Como que judeu é raça maldita? Salvação veio dos judeus. Paulo, no livro de Efésios, Romanos, vai falar o tempo todo. Para a justificação, primeiro do judeu, depois do grego. Para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos inteiro, lê Romanos. Você vai ver, ele fala o tempo todo isso. Apóstolo Paulo, o quanto muitos pastores defendem aí. Agora vamos lá para Mateus? Aí, pastores, olha para mim aqui, pastores, por favor, que eu sei que esse vídeo vai chegar em vocês. Comenta aqui embaixo, se é corajoso? Comenta aqui embaixo, então. Quero ver se é brabo mesmo. Ou vem aqui na minha frente falar que ele não precisa mais praticar mandamento. Vamos ver o que Jesus falou? Porque entre o que Jesus falou e o que vocês estão falando, eu fico com o que Jesus falou. Vamos ver? Então vem comigo, que agora é para causar polêmica mesmo. Mateus capítulo 5. Presta atenção agora. Pelo amor de Deus. Versículo 17. Não penses, fala de Jesus. Sermão da montanha. Conhece? A maior expressão da Torá, Sermão da montanha. Mateus 5,17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Torá, Neviim. Quem conhece de hebraico sabe. Torá e Neviim. Não vim revogar. Não vim abolir. No grego que foi escrito, não vim descartar, tornar sem efeito. Não vim. Pelo contrário, olha o que ele veio falar. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Essa palavra cumprir não é de tá terminado, já fiz. Não. A palavra é plerosai no grego. Plerosai. Vou falar de novo. Plerosai. O que é plerosai? Dar plenitude, complementar. Porque os homens tinham a Torá, mas não sabia como praticar. Cristo veio não para abolir nem a Torá e nem os que os profetas falaram. Ele veio para tornar pleno, cheio, plerosar, tornar cheio, tornar equilibrado, crescer na graça e no conhecimento, como Paulo falou. Entende? Vamos continuar? Você tem coragem? Versículo 18. Vem aqui, vem. Vem. Fala para sua igreja agora aí. Põe esse vídeo aí no seu canal e mostra para sua igreja se você tem coragem.
Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nem o i ou tio jamais passará da lei. Ah, eu quero parar, mas eu tenho que continuar. Poderia parar aqui, não poderia? Sabe o que é, o tio? Você sabe o que é a vírgula no hebraico? Você sabe o que é no hebraico? Ele não falou no português. Você sabe o que é isso no hebraico? O J é o Iud, é a menor letra do alfabeto hebraico. E a vírgula é uma acentuação insignificante que tem, que foi colocado pelos maçoretas. Você sabia disso? Não sabia, né? Nem isso será tirado da Torá. Nem isso. Até que tudo se cumpra. Você tem certeza que todas as profecias se cumpriu? Chegamos no Armagedon? Já é o Apocalipse? Chegou no final de tudo? Tudo que foi falado já se cumpriu? Lógico que não. Então, ainda que os céus e a terra passem, nenhuma palavra vai passar. Nem a mais insignificante. Tudo bem? Eu vou continuar. Porque se esse cara é corajoso e colocar esse vídeo, ele tem que ver o restante. Presta atenção. Presta atenção aqui, presta atenção. Ó. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, quais mandamentos? Escuta e aprende. Posto que dos menores mandamentos e ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Ah, eles não entenderam, vou ter que explicar. Qual que é o menor mandamento que Cristo está falando? Porque a igreja fala assim, todos os mandamentos se resumem a 2. Jesus falou isso. Não, ele estava explicando uma cera de brot que você não entendeu. Se quiser numa aula particular, eu te dou. Ó, o Asera de brot se divide em 2. Amar a Deus e amar as pessoas. É isso que ele falou. Dos 2 mandamentos que você entende, não, ele resumiu tudo em 2. Dos 2, qual que é o menor? Amar a Deus ou amar as pessoas? Qual que é o menor? Qual que é o menor? Aquele que pôs violar um dos mandamentos, ainda que menor. Você acha que é disso que ele está falando? Você acha que é desses mandamentos que ele está falando? E ensinar aos homens será chamado mínimo no reino dos céus. Você acha que é desses 2 mandamentos, amar a Deus e amar as pessoas? É disso que Cristo está falando? Não. Ele está falando de mandamentos menores. Você sabe o que é mandamentos menores? Você tem que aprender o que é classificação de mandamentos. O mandamento se classifica em 3 qualidades. Quer que eu te fale para você aprender agora aqui? Aprenda então. Mishpatim, que é a ordenança para a sociedade, preservação da sociedade, não matarás, não assassinarás, essas coisas. Hukim, que é estatuto, Deus visa você te abençoar. Lei da semeadura, a lei da obra de justiça, de sedaká, obra de caridade, porque o que você faz vai ser abençoado você e não só a sociedade, tudo bem? O dízimo, a oferta, Hukim, estatuto. E o último que é o menor, edut, para testemunhar a tua fé, como tzit, como shabat, como outros mandamentos de testemunho. Sabia disso? Ainda que você não observar os menores, e aí você fala para os outros, não precisa usar tzit, não precisa guardar shabat, será chamado mínimo no reino dos céus. É disso que Yeshua está falando. Yeshua é judeu, e ele está falando de mandamentos. Presta atenção, meu querido. Ele não é pastor, não, igual você e eu, limitado. Ele tem toda a plenitude da divindade, ele está falando de algo muito profundo, que você desconhece. Aí sabe o que acontece? Você fica ensinando a sua igreja que não precisa guardar esses mandamentos. Agora, olha o que Cristo falou, será chamado o mínimo do reino dos céus. Agora, presta atenção, se você se arrepender, se você se arrepender agora, se arrependa, faça a tua techuvá, o caminho de retorno. Volte ao contexto original. Faça isso porque eu fiz. Eu era herege igual você. Acreditava em trindade, acreditava que era no domingo, acreditava em todas as besteiras de Roma. Eu acreditava. Por 6 anos dentro de uma igreja eu acreditei. Até que estudei o hebraico. Aí fez assim, pum, as escamas caem, tudo muda. Tudo muda. Continuei servindo a Deus com o testemunho de Machia, de Cristo, confiando no sacrifício dele e estudando com outra lente. Não com a lente de Roma, com a lente de Israel. Aí sabe o que aconteceu? Percebi isso daqui. Olha só. Vou continuar, versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você quer aparecer no reino dos céus ou ser insignificante? Você vai escolher. Se você escolher não observar mandamentos e ensinar as pessoas a não observar, mínimo. Se você escolher prestar atenção, ainda que menores os mandamentos, e ensinar, será chamado grande.
Você quer ser grande ou quer ser mínimo? Sabe qual é o problema? As pessoas têm como grandeza esses homens que têm milhões de seguidores, que ficam se vestindo de chapolim colorado e fazendo palhaçada, motivando o povo a dar risada dentro das igrejas. Aí sai um bando de nécio, sabe o que é nécio? Fraquinho na fé, bebezinho na fé, sem estrutura emocional, sem inteligência emocional, sem raiz de fé, não aguenta uma pancada, não aguenta um desafio, não aguenta um problema familiar, não aguenta nada, não resolve nada porque não tem instrução. Aí fica esse mundo que a gente tá vivendo, caótico. Cristo falou, vós sois a luz do mundo. Sabe o que põe luz dentro de nós? A Torá. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se a Torá está dentro de você, você ilumina. Por isso que Cristo falou, vós sois a luz do mundo. Porque Cristo colocou a palavra dentro dos seus discípulos. Beleza, gente? Quer continuar? Não dá tempo. Tá vendo? Como o nosso tempo é limitado? E eu tinha aqui, pelo menos, mais uns 200 versículos para tirar sua dúvida. Efésios 2,15. Anota aí. E me pergunta depois, que eu sei que você vai colocar esses versículos. Eu já sei. Quais os versículos os pastores vai usar? Eu já sei, irmão. Já estudei, já passei por isso. Pelo amor de Deus. Acho que tem algum pessoa falando bobeira aqui pra você? Já passei por isso. Eu já fiz a minha techuvá. Eu já voltei no contexto original. Lembra de onde caiu o Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Lembra de onde caiu e volte ao primeiro amor. Eu tô fazendo essa volta. Essa busca. O primeiro amor não é quando eu me converti. O primeiro amor é quando os homens começaram lá com Paulo, com Pedro, com os discípulos de Cristo. Lá é o primeiro amor, onde a igreja surge. É lá, volte lá. É isso que a palavra está falando. Então volte lá. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Anota aí, que eu vou tirar todas as suas dúvidas desses versículos. Pegou a caneta? Pega a caneta, por favor, que eu vou beber uma aguinha aqui. E já prepara a sua pergunta aí. E não esqueça, irmão. Você curtiu? Dá o like. Beleza? Não deixe de comentar. Comente. Ah, você é um herege. Tudo bem. Eu quero que aquele que comente que eu sou um herege tenha coragem para sentar aqui na minha frente e me mostrar na Bíblia que eu sou um herege. Alguém é herege. Ou sou eu ou os outros pastores. E sabe uma coisa que eu aprendi? Se eu fizer o que todo mundo tá fazendo, eu tô fazendo errado. Porque todo mundo tá pecando, Noé ficou ali, sozinho, na postura com Deus. Salvou ele e a casa dele. Tudo bem? A família de Abraão tava tudo na idolatria. Ele saiu fora da idolatria, sozinho. Aí levou o sobrinho para atrapalhar, depois separou. Aí o nome dele mudou, porque o propósito era com ele. Tudo bem? Moisés mandou 12 espias olhar a terra. 10 voltou com má notícia. 2 voltou com boa notícia. Eu tô com a minoria, eu não tô com a maioria. O que os outros pastores estão enganando, fazendo igreja e templos grandes e montando, não sei, estratégia para cativar as pessoas, eu não tô nem aí com isso daí. O meu interesse aqui é em expor o conteúdo para você. Para que você questione, pergunte e brigue comigo, tá errado, e questione, faça a sua pergunta, manda aí, comenta, manda no meu PV, manda lá no meu PV, pr.rafaelamorim, manda lá, eu vou te ajudar, irmão, eu já passei por isso. Olha os versículos, anotou? Pegou a caneta? Efésios 2,15, que dá conflito, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí, a lei é maldição. Maldição é desobediência, querido. Deuteronômio 28, versículo 15. Maldição da lei é desobediência. Porque a obediência da lei é bênção. Deuteronômio 28. Pelo amor de Deus. Ele nos resgatou da maldição da lei, da desobediência. Pelo amor de Deus. Gálatas 3,13. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. A palavra fim é telos, finalidade. Fim de finalidade, não é fim de término. Irmão, até no nosso idioma, na língua portuguesa, a palavra fim, você tem que voltar para a escola e estudar gramática, por favor. A palavra fim, ela não tem só um significado. Ela não tem. As pessoas utilizam o significado que é mais cômodo, porque o nosso cérebro quer nos dar conforto. Então, tudo que traz comodidade para nós, o nosso cérebro vai falar que é verdade. Então, é mais fácil falar, acabou a lei, ou tem que continuar praticando? Não estou falando sistema sacrificial, porque esse Cristo supriu, irmão. Presta atenção. Estou falando de mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não assassinar, guardar Shabat, adorar a Deus, colocar ele como prioridade dos seus dias. Cumprir mandamentos. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Pesquisa essa palavra fim. Telos. Já vou te dar aí. Telos, finalidade. Romanos 2,13. Porque, essa daqui... Ai, meu Deus, vou falar. Romanos 2,13. Porque os que
ouvem a lei não serão justificados. Olha o que Paulo fala. Paulo que escreveu aos Romanos. Mas os que praticam. Veja que ele não colocou obras da lei, como está aqui. Ele colocou lei, Torá. Os que ouvem a Torá não serão justificados. Não é porque você está ouvindo falar de Torá que você vai ser justificado. Não. Mas os que praticam. Leia aí, Romanos 2,13. Tudo bem? Aí eu vou colocar aqui a vida de Paulo. Atos dos Apóstolos 16, versículo 20 e 21. Ele ia contra as doutrinas dos homens. Atos 21, Paulo afirma, sou judeu. Atos 21, sou judeu. Atos 22, ele se defende diante do Sinédrio e fala, sou da tribo de Benjamim, zeloso na Torá e nos costumes dos nossos pais. Atos 23, versículo 6, sou fariseu. Paulo falando, tá anotando? Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Você tem alguma dúvida ainda? Pergunta aí, por favor, que eu vou te dar 10 minutinhos aí pra você perguntar. Que nós já avançamos do horário, explodimos. Aí. Temos pergunta? Faça a sua pergunta, irmão. Às vezes eu faço esse papel brabão aqui, mas é pra confrontar os caras. Os caras têm que ser chamados na chincha. Não é com o público, com os membros da igreja. Não é com você que é membro de uma igreja. Às vezes você está sendo conduzido errado, irmão. Desculpa. Mas é para chamar a atenção da liderança. A liderança, eles não têm coragem de vir aqui frente a frente comigo. Não tem. Não tem coragem. Porque eu sou um cara que ninguém conhece ainda. E a culpa é sua também. Me ajuda aí, meu. O pessoal conhecer isso daí. Divulga. Pelo amor de Deus. Não é possível que um cara que se investe de Chaves e prega lá um monte de bobeira, fica com 3 milhões de seguidores, 3 milhões de pessoas vendo ele falar aquelas asneiras. E o mundo não conhece isso daqui. A verdade sobre as escrituras precisa conhecer. Eu estudei 20 anos para trazer para vocês conteúdo. Sem soberba, sem prepotência. Pode colocar os caras aqui e a gente confronta no campo das ideias, como eu tinha falado, para ver qual a ideia certa. Você vai analisar. Colocamos aqui na tela o grego, o hebraico e você busca. Tudo bem? Sem medo. Faça a pergunta aí, Benção. É do Floriano. Pastor Rafael, em Deuteronômio 31:26, diz que Deus pediu que colocasse o livro da lei ao lado da arca. Que livro é esse? O livro da lei. Irmão, o livro da lei é o livro da Torá. Se você parar para analisar, o que estava dentro da Aron HaKodesh, a arca, o que estava dentro, lá no Santíssimo Lugar, posteriormente no templo, o que estava dentro? As tábuas, que é onde estão contidos os mandamentos, o bordão de Arão, não estava lá dentro? O cajado de Arão, dentro da arca. Então, o ato de colocar a lei para dentro da arca significa Torá dentro daquela que o carrega. E hoje em dia, Floriano, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16 que, o que eles vão dizer? O que ele vai dizer, né? Vós sois o templo do Espírito Santo. Hoje, essa Aron, essa arca, esse templo, somos nós. Então, o Eterno já estava dizendo que a Torá tem que estar dentro do homem, como Jeremias falou também no capítulo 31. Olha o capítulo 31 também. Então, é a Torá dentro do homem. Manda, Rafa. Aos Romanos, Paulo ensina que fazer a diferença entre dias está no campo da consciência individual e não deve ser encarado como mandamento. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, Paulo coloca fazer a diferença entre dia e dia como um tema de consciência e sobre o qual não havia mandamento do Senhor Jesus para os cristãos. Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Romanos 14, 5, 6. Espera que tem mais. Inclusive, no grego, Paulo usa uma linguagem totalmente diferente da que ele usa quando se trata de mandamentos, onde o tom é imperativo. Por favor, pastor, me tire essa dúvida. Meu amado, você é muito inteligente, cara. Eu de verdade estou muito feliz com essa pergunta. Por que estou muito feliz?
Porque é exatamente esse contexto aí que muitos pastores usam para distorcer a veracidade. O que Paulo está indo contra? Quem é Paulo? Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele é o emissário para os gentios, para os goens. Ele deixou de pregar para a casa de Israel para pregar para os goens. E o que aconteceu? Ele começou a ser culpado do abandono da Torá. E ele foi levado até diante do Sinédrio, em Atos dos Apóstolos 21, 22, 23. Ele é levado diante do Sinédrio. E ali diante do Sinédrio, ele começa a falar, irmão, sou judeu. E todos ouviram ele falar em hebraico e todo mundo ficou em silêncio para ouvir ele falar. Eu sou da tribo de Benjamim, tudo que eu falei aqui. Sou fariseu, zeloso na Torá, nos costumes. E aí, o que está acontecendo nesse episódio? Como ele está pregando para gentios e os gentios começou a guardar Rosh Hodesh, que é a celebração da lua nova, Rosh Hodesh, tá? O judeu começou a celebrar o Pêssar, ou judeu não, gentil, começou a celebrar o Pêssar, começou a contar os dias do Homer, os dias, por isso que foi falar dos dias do Homer, que é a contagem da Páscoa até a próxima festa, que é Pentecostes, que nós celebramos há pouco tempo, né, Shavuot. Eles começaram a praticar isso, os gentios. E aí quem começou a condenar? Os judeus, os que são chamados circuncisão na carne. Ele vai até usar um termo isso no outro livro. Os que são chamados circuncisão na carne, os judeus começaram a criticar os gentios. Tipo assim, o que eles estão fazendo? Não é para eles fazerem isso. Dias, luas, isso não é deles. Por isso que Paulo usa o imperativo para falar assim, não se deve julgar com o que haver de comer, pelas luas, pelas festas, não se deve julgar. Porque quem faz, faz por fé. Vou dar um exemplo. Um acredita que pode comer carne de porco. A fé dele ainda é pequena. E dentro da limitação da fé dele, ele acredita que pode. Então, se ele acredita que pode, ele come com fé. Tá entendendo? Aquele judeu que está um pouco mais elevado, ele não come carne de porco, ele come só comida kasher. Então, acabava um condenando o outro. E aí Paulo vai dar a instrução, o que come, não julga o que não come. Porque ambos estão fazendo por fé. Então ele está falando para uma classe judaica, ó, presta atenção nos pronomes. Quando ele fala nós, ele está falando de judeus. Quando ele fala vós, ele está falando de gentios. Presta atenção nesses pronomes também quando você for ler. Então, ele está falando para um povo judeu agora que está criticando os gentios. Então ele vai defender os gentios, vai falar, não deixe ninguém julgar vocês pelo que haver de comer, pelas festas, pela celebração. Porque eles estavam fazendo isso por fé. Porque eles queriam se aproximar da comunidade de Israel. E sempre tem, infelizmente, sempre tem, irmão. Eu sei porque eu convivo com pessoas de sinagoga. Sempre tem os separatistas. Os caras que querem separar. Não, isso não é para gentil. Isso é para judeu. A Torá é para judeu. E tem esse movimento separatista. E, na verdade, Deus ele quer unir todos num só povo. Lembra que Cristo falou? Em Cristo não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentil. Somos um. E necessário é que sejamos um para que o mundo saiba que o Pai nos enviou. Então Paulo, na verdade, estava defendendo os goens, porque eles estavam celebrando e os outros estavam condenando ele. É isso aí. Ei, Rafa, vamos lá. Eu acredito que seja algo que o senhor acabou de explicar, mas vou ler, tá? Tá. Aos Colossenses, Paulo ensina, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sobra das coisas de que havia de vir. Porém, sombra. Sombra. Sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16, 17. Então, vamos lá. O que é uma sombra? É algo que projeta diante de uma luz. E ela projeta, ó, sempre à frente. Aqui eu tô com a mão estendida. Eu não sei se... Eu acho que você não vai conseguir ver, mas tem uma sombra refletindo à frente. Então, aquilo que aconteceu no passado era para refletir algo que aconteceria no futuro. Então, toda a Torá, ela prediz o que ia acontecer. Por isso que em Romanos mesmo 10, versículo 4, Rafa, fala que a finalidade da Torá é anunciar o Mashiach. É mostrar e revelar Cristo. Essa é a finalidade da Torá. Porque quem estuda a Torá e vê o que Cristo fez, reconhece ele como Mashiach. Quem estuda a Torá mesmo, com os olhos corretos, revela Mashiach, revela Cristo. Por isso que ele fala, ninguém vos julgue por essas questões. Porque o que havia lá ia projetar o futuro. E agora vocês estão nesse futuro, entende? Vocês estão agora nesse tempo em que as coisas que eram sombras, agora para vocês já não são mais sombras, são real. E ele fala até numa profundidade ainda do que vai acontecer quando o Mashiach voltar. Porque ele fala assim, ó, em outro texto, o que vocês enxergam agora
vocês enxergam como no espelho deturpado. Porque toda a visão que nós temos, a visão que você tem, Rafa, a visão que eu tenho, ainda não é clara, muito clara sobre o assunto. Nós temos uma certa clareza, conseguimos ver algo, mas ainda não é pleno. Quando o Mashiach voltar, tudo ficará pleno. É disso que ele fala. Então a Torá projetava algo, hoje entendemos esse algo através de Cristo, só que no futuro veremos com muito mais clareza. Tudo bem? E ele fala exatamente aquilo que eu tinha explicado. Não vos julgues pelas luas, pelas práticas de mandamento. Porque, ó, presta atenção. Ninguém julga o outro se a pessoa não pratica o mandamento. Não há julgamento. O cara que está na igreja e não pratica a Torá, ele não é julgado. Ele está certo. Agora, eu que pratico, eu sou julgado. Eu sou julgado. Eu sou apontado por todo mundo. Então ele está falando quem pratica, não é quem não pratica. Quem não pratica, não pratica. Tá tudo certo pro mundo. Quem pratica é condenado. Por quem que eu sou condenado? Pelos judeus. Os judeus falam para mim assim, você é pastor, você não tem nada a ver com o Torá. E os cristãos, quem que me condenam? Também. Você quer ser judeu? Você é cristão, tem nada a ver com o judeu. Então nós gentios, igual esse povo nessa época, somos condenados por praticar e não pelo contrário, deixar de praticar. Breve. Só com a Torá, os judeus são os mais prósperos, os mais inteligentes e os mais saudáveis. Precisamos de que mais? Só com a Torá? Eles são mesmo. São o povo mais inteligente, mais próspero. Porque a Torá, ela cria dentro do homem princípios. E pelos princípios que a pessoa faz, ela alcança a abundância. Porque qual é o princípio da Torá? Conduzir o povo a Canaã. Canaã é a terra do quê? Da abundância. Porém, necessário é ter a graça, para que a pessoa fique equilibrada. Não adianta ela ter só abundância em coisas, se ela não souber utilizar como benefício para a humanidade, o benefício para o bem ao próximo, para a evolução da sociedade. Conseguiu compreender, Dani? Então, precisa ter esse equilíbrio. E a graça de Jesus vem nos trazer isso, exatamente esse equilíbrio. Temos o conhecimento de Torá, que pode nos tornar fecundos e abundantes em prosperidade, e temos a misericórdia, o Hesed em nós, que pode nos tornar umas pessoas que vão trazer o equilíbrio para a sociedade, com as obras de tzedakah, com as obras de caridade, colocando na balança daquele que pouco tem, um pouco do que a gente tem, e trazendo assim um equilíbrio. Entende isso? Então, só com a Torá é bênção, mas não é o suficiente para trazer o equilíbrio à sociedade. Precisa desse amor, dessa graça, dessa compaixão, dessa misericórdia. Tema de hoje, tá todo mundo falando que foi forte. E o Rafa agradeceu, falou que a sua humildade constrange ele. Eita, Rafa, é nada, você é muito inteligente, mano. Você é uma benção. E eu tive o prazer de te conhecer. Você tá nos Estados Unidos, é Estados Unidos, né, que o Rafa tá, né? Glória a Deus, que Deus te abençoe aí, que você estude mesmo e comece a fazer um trabalho aí, irmão. Precisa. O mundo precisa conhecer a restauração, sabe? A gente tá numa busca constante, Rafa. Eu não sei tudo, não adianta. Tem coisa que eu não vou saber responder, mas aquilo que a gente tá aprendendo, a gente vai passando. Eu gosto muito de estudar e nós vamos desenvolvendo com isso. Gente, obrigado por tudo que vocês contribuíram aí. Se tiver mais perguntas no PV eu vou respondendo, porque o nosso tempo aqui é limitado, tá bom? Deixa o seu like. Rafa, deixa o seu like aí. Ô, glória. Pessoal, deixa o seu like. Não esqueça de printar agora a tela aí e compartilhar com mais pessoas essa informação. Esse Papiará tem que crescer, irmão. E eu vou ter um prazer um dia, Rafa, de ver sentado aqui. Quem sabe um dia você vem visitar aqui o Brasil. Você é um cara inteligente pra gente debater assuntos aqui e passar aqui 1 hora falando da palavra de Deus, que vai ser muito bom. Tá bom, gente? E quem quiser participar, pastores que vê essa mensagem, irmão, às vezes eu faço isso para confrontar, mas o intuito é a gente entrar num campo do saber, do conhecer de Deus, para eliminar essas heresias romanas. Esse é o meu maior interesse. Não é provar que eu tô certo, porque se eu fizer isso eu já tô errado, tá bom? E agora eu vou dar um spoiler para quem é ateu. Me perguntaram aqui, os ateus chegaram em mim e falaram: Pastor Rafael, o negócio é o seguinte, você é professor de teologia? Sou professor de teologia. Então me responde, Deus existe? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, Deus não existe. O cara começou a celebrar, a comemorar, porque dentro do ateísmo é saber que Deus não existe. E dentro da minha fé também. Então eu e os ateus, nós nos conversamos e nos damos muito bem. Porém, temos um conflito. E esse conflito, meu querido irmão ateu, é que
O conceito de existência está relacionado a nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. Deus, ele não existe por quê? Porque ele é. Ele é o ser que não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Ele é. Por isso que o nome dele, Yud Re Vav Re, é eu sou. E quem é não precisa existir, já é. Antes da formação que tudo que a gente enxergue veio a existir. Ele já era. Antes que houvesse dia, eu era Deus. E após mim, outro não se formará. É isso aí. Gente, boa noite. Tchau. Acabando um Papiará. Ficam com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo programa, quinta-feira, com o Rabino aqui, hein? Vai ser pancada.